Fala, galera tricolor, Leandro Dias na área para mais um podcast. Na verdade, agora é um podcast especial de final de ano. Do meu lado aqui, vocês não estão vendo, naturalmente, mas Rafael Siri, nosso comentarista, dono, o cara do Netflu. Tudo bem, Siri? Beleza? Tudo bom, Leandro? Beleza. Uma espécie de bombril do Netflu, né? Você falou aí, vocês não estão vendo a gente, mas a gente está sempre vendo vocês, né? Ligadinho nos comentários, nas suas participações. Aproveitar para já desejar um feliz 2021 para a galera toda aí, muita saúde, muita paz, e vamos de podcast. Vamos de podcast. Hoje um podcast especial para analisarmos o elenco do Fluminense de 2020. O sobe e desce. Quem você acha que passou de ano, tirou nota alta, e quem ficou de recuperação ou até mesmo reprovado, já avisando a temporada 2021. Se vocês ouvirem algum barulhinho de fogos, não se assustem, está sendo gravado no dia 31, são 3h30 da tarde esse podcast que a gente está gravando. Vai para o YouTube também, para todas as nossas plataformas, Spotify, Google Podcast, muito mais, não é isso, Felipe? Os podcasts da Apple e da Google também. Temos alguns. Deezer e por aí, né? E é legal, Leandro, esse formato, né? Até o pessoal dar um feedback pra gente também, né? Dizer pra gente se tá gostando, até pra gente poder intensificar também, né? Essas nossas produções nesse formato. É isso. Então vamos lá, sem perder tempo, galera, vamos analisar o elenco tricolor, inicialmente, claro, pelos goleiros. Muriel, Siri, temporada de Muriel pelo Fluminense, como você considera? Eu considero bastante irregular, né, Leandro? É um que passou de recuperação e ficou em dependência esse ano, né, Muriel? Porque, infelizmente, fez uma temporada terrível. Ele veio no ano passado, né, na época ainda do Fernando Diniz, talvez com a chancela de um bom campeonato português, quando atuava pelo Belenenses, que ele estava? Belenenses, né? Saiu de um Nense para o outro, né? E aqui o sarrafo pegou, né? Fez até uma boa temporada no ano passado, mas 2020 realmente foi bem irregular, bem próximo do que a gente já conhecia de Muriel, de Internacional, de Portuguesa, de Bahia, né? Falhando muito. Não, é verdade, eu ia falar sobre isso. O Muriel de 2019 me surpreendeu. O de 2020 era o que eu esperava para 2019. Um jogador mediano para mim. Não acho ele horroroso, como muitos torcedores acreditam. Acho ele bem mediano. E goleiro mediano é aquilo. Vai ter jogo que vai salvar, vai ter jogo que vai entregar. Foi assim quase que a carreira dele toda, né? E pior que ele fez contrato até dezembro de 2022. Caramba, acho muita coisa. Mas vamos passar já para o outro nome, porque são muitos, né? Marcos Felipe, Siri. Poderia ser o ano da afirmação do Marcos Felipe, né, que terminou 2019 muito bem, mas o Odair resolveu voltar com o Muriel para a titularidade. O que você achou do ano do Marcos Felipe? Olha, Leandro, o Marcos Felipe tem uma amostragem muito pequena ainda, apesar de muitos anos de Fluminense, mas, de qualquer forma, o retrospecto dele é muito favorável, né? Eu acho que vem fazendo bons jogos, então deveria ter dado a titularidade desde o final do ano passado, quando fez boas apresentações com o Marcão, mas infelizmente não se manteve, né? Isso é muito de acordo com o Fluminense, o seu perfil, né? De contratar medalhões, nem sempre medalhões que rendem, e em detrimento da base, né? Ou seja, a gente perde a oportunidade de ver jovens talentos que são criados em casa, que o Fluminense faz grandes investimentos durante muitos anos e a gente não consegue aproveitá-los, né? O Marcos Felipe a gente não perdeu ainda, até já está virando, de certa forma, um jogador mais veterano, talvez, mas a gente perdeu, por exemplo, o Pitaluga, né? Que é um jogador que estava no elenco no início do ano, infelizmente saiu a preço de banana para o Liverpool. Pois é, rapaz. O Marcos Felipe, na minha opinião, eu sei que muita gente tem esperança nele, né, por causa do Muriel, mas eu acho um goleiro mediano também, Siri. Não é um cara que me inspira confiança. Eu acho que o Fluminense tinha que contratar um goleiro para ser titular, indiscutivelmente, para 2021. Eu não vou falar do João Lopes, né, porque ele só jogou praticamente no Sub-23. Vamos passar para as laterais. Eu acho que são a lateral direita e a esquerda são problemas já históricos do Fluminense.
Começando pela direita, Igor Julião, Siri. Muita gente fala que você era defensor dele, mas conta pra gente a temporada do Julião. Tá? Recuperação reprovada ou passou? Ah, cara, o Julião, vou dizer para você que se. Acho que dá para ficar independente em 3 matérias, né? Acho que ele ficou nas 3, para poder passar de ano. Mas, assim, cara, eu defendi um pouco e continuo, não mais defendendo, né? Mas do começo da temporada defendi a utilização do Julião por ser um lateral direito de ofício, né? Então, num clube que você precisa improvisar volante na lateral, você precisa improvisar outras posições na lateral e não ter um cara de ofício ali realmente é uma coisa muito grave, porque põe em risco o planejamento e põe em risco também, põe em xeque, na verdade, o planejamento e o uso da base, né? A formação de atletas, de jogadores. Então, por isso que eu pedi a utilização do Julião, até porque o Gilberto, mesmo quando jogou, era um jogador que dava muito espaço, sofremos muitos gols e falhas do Gilberto, ele era muito ofensivo, era um belo de um peladeiro, né? Na pelada deve brilhar demais o Gilberto, mas do sistema defensivo deixava muito espaço, muito buraco, o Fluminense sofria muito. Tanto que o Calegari, que também é um volante que acho que está se adaptando cada vez mais à lateral, talvez se torne realmente lateral direito de ofício, mas no começo da sua trajetória como lateral também deu muito espaço, e o Nino sabe muito bem disso, né? Sofreu muito naquele lado direito ali do lado do Calegari. Então por isso que eu defendia. Mas não defendo mais, infelizmente, o jogador que quando teve sequência não rendeu, então o Fluminense realmente precisa garimpar o mercado aí, e também não acho que o Samuel Xavier, que é algo que é expectativa aí para o ano que vem, não seja também a solução dos problemas dessa lateral. O Fluminense precisa buscar um jogador mais jovem que a gente possa ter um retorno esportivo por mais tempo. Eu acho que o Julião, Siri, eu nunca confiei muito nele, não. E ele já teve oportunidade em outros times, né? Ele foi emprestado para o ABC de Natal, jogou também nos Estados Unidos, no Kansas City, estava no Chamorim, era o camisa 10 de lá. Eu não entendi o Fluminense estar o tempo todo renovando com ele. Fez uma temporada ruim, né? Infelizmente, né? Um jogador, na minha opinião, fraco. E o Calegari, já falando dele, eu não sei, eu acho que você pode ter razão, eu acho que ele pode vir se tornar um bom lateral, mas eu não consigo ver característica nele de lateral. Não é um cara que vai muito à linha de fundo, não tem muita velocidade, ele tem uma aceleração boa, mas eu acho que ele, como volante, como meio-campista, eu tenho uma expectativa de vê-lo. Agora, se não tem lateral no mercado para buscar aí na base, aí o Calegari tem que ser pelo menos aí a sombra do titular, que concordo. Não acho que o nome ideal seja do Samuel Xavier, que vai fazer 31 anos em 2021. Vamos passar para a esquerda? Só rapidamente, uma conclusão rápida aqui da minha parte sobre o Calegari. Acaba que a gente queima um potencial volante, né, que é a formação dele. Então, se a gente até utiliza o cara para ser sombra de um lateral titular, a gente até impede, aí, de certa forma, o Fluminense, no caso, o crescimento do jogador, a evolução dele na posição de origem, né? E sobre ele se tornar um lateral de ofício, ele não tem um fundamento, talvez seja um dos principais de um lateral, que é o cruzamento, né? O lançamento, ele não faz isso, né? Então, realmente, é algo que precisa ser treinado. O Fluminense passa dias lá no CT e parece que não treina. Pois é. Vamos passar para a lateral esquerda, que eu acho que é um problema, se não igual, pior, com o Egídio, né, Ciro? Eu acho que o Egídio foi o jogador mais criticado nas transmissões do Netflu por você e pelo Matheus Matos, e não sem razão, né? Uma contratação que a gente discutia desde o início do ano, não deu certo, né? Esperado. Tem coisas, Leandro, que a gente às vezes olha e fala, não só dentro do futebol, mas na vida, olha, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai dar errado. E é questão de tempo, né? É muito previsível. O Egídio é um jogador que está no final de carreira e o Fluminense está absorvendo muitos veteranos no final de carreira. Não sei por que motivo, né? Não posso afirmar, mas tem ideias por que esses jogadores vêm para o Fluminense. Então foi um grande equívoco, um jogador que talvez no melhor fundamento dele, que é o cruzamento, nem isso ele foi bem. Falhou demais em lances cruciais. Foi assim em clássicos, como naquele contra o Flamengo, onde ele tinha que ter jogado o Gabigol lá na Praça da Bandeira, infelizmente dormiu no ponto. Erros de passe em demasia, né, Leandro? Então, é um jogador que irrita demais, não serve para o Fluminense.
É um grande emprego para ele, né, ser reserva do Fluminense, porque vai passar mais um ano de contrato aí recebendo um salário muito bom, e o Fluminense que sofre com isso. E aí, por conta dessa má fase do nosso querido Egídio, o Fluminense traz o Danilo Barcelos, que era a terceira opção no Botafogo, e virou a solução dos nossos problemas. Mas um jogador também com contrato longo, né? 2 anos de contrato, não é isso? E já chega com status de titular, um jogador que, tecnicamente, me parece até inferior ao próprio Egídio. Talvez comprometa menos do que o Egídio, mas também porque entrega menos. Né? O cara que arrisca menos, ele vai falhar menos. E o Fluminense hoje, o que a torcida às vezes pensa assim, a gente quer um cara que não atrapalhe. Mas não, acho que laterais fazem parte de um time para que realmente possam render ofensivamente. Pois é, e o Danilo Barcelos, você falou de 2 anos, né? Um jogador que veio a pedido do treinador que abandonou o time no meio do caminho. A verdade é que ele não vinha fazendo um bom trabalho, mas de qualquer forma abandonou o barco à deriva, né? Deixou o barco à deriva e foi embora para o mundo árabe, e parece que não vai bem lá. E Danilo Barcelos, a gente vai ter que ficar aí com esse jogador por bastante tempo, mesmo não sendo tão útil, né? Na partida contra o São Paulo, no último jogo do ano do Fluminense, ele foi bem aquele que a gente ficou acostumado a ver, que inclusive um jogador que foi a terceira opção do Botafogo, por isso saiu de lá, né? Pois é, rapaz. O contrato dele é até o final de 2022. Vamos para a zaga, então, né? Vamos para a nossa zaga. E eu acho a zaga do Fluminense, historicamente, ela é tida pela torcida como o calcanhar de Aquiles. Mas eu acho que 2020 foi um ano bom. Eu acho que a zaga, se o Fluminense teve muitos problemas, a zaga não foi um dos maiores, pelo menos. Nino, o que você achou da temporada do Nino, Siri? Eu achei o Nino esse ano um pouco mais irregular do que no ano passado, Leandro. Ele teve até, acho que, mais concorrência esse ano, mas eu não achei que foi tão bem. Eu não sei se ele passou por. Ele chegou a passar, acho que, por problema de lesão também, né? Mas, de qualquer forma, ele foi muito irregular, e em alguns momentos essa irregularidade dele até foi por conta do coletivo, especialmente no começo da atuação do Calegari como lateral direito, né? Ele sofreu bastante daquele lado ali. Então, o Nino foi um jogador que realmente, acho que não foi tão bem, mas foi uma temporada, assim, ok, né, digamos assim. Diferentemente do seu companheiro de zaga titular, que a gente vai falar já já. Mas a gente espera que é um jogador que é muito promissor ainda, tão diferentemente de contratações que o Fluminense faz, pelo menos é um atleta que tem condições ainda de muita evolução e até de uma negociação futura para trazer algum tipo de rendimento ao Fluminense no futuro também, né? Um jogador que já passa por seleção olímpica e quem sabe possa chegar a principal. O Nino também achei ele bem irregular. Teve jogos que ele, inclusive, estava inferior a um cara que a gente vai falar aqui já, mas a gente não pode deixar de comentar sobre o Lucas Claro, né? Eu confesso para você, Siri, que o Lucas Claro foi a maior surpresa de 2020. Eu nunca poderia imaginar que esse jogador saiu daqui do Brasil, do Coritiba, sem muito cartaz, foi para a Turquia, veio desacreditado. Ele já não é um garoto, tem 29 anos, um jogador que já pode ser considerado experiente, mas fez um ano espetacular. Eu me arrisco a dizer que o Lucas Claro foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro em 2020, né? Como diz o Gustavo Albuquerque, né? O Lucas Claro hoje esse ano, 2020, foi melhor do que o Van Dijk, né? Que o Vandinha, né? Vandinha. do Gustavo Albuquerque, né? Mas realmente foi uma grande surpresa e foi um jogador que foi muito injustiçado no Fluminense, especialmente após o retorno do Digão, né? A renovação de contrato do Digão, porque ele vinha fazendo um campeonato estadual muito bom. Eu sei que o sarrafo é baixo, o nível é muito baixo, mas o jogador que já vinha muito bem e foi sacado do time para dar titularidade ao Digão, que até não fez uma temporada tão ruim, mas como rendeu esse jogador, né? Apesar de ser não tão jovem, mas é um atleta que é muito bom fisicamente, né? Acho que vai durar ainda muito tempo com um físico desse porte, né? E o que eu gosto muito nele é que ele é um jogador inconformado, Leandro. Talvez seja o jogador mais inconformado do elenco. Você vê o Lucas Claro, às vezes, na saída por um intervalo, até em partidas em que o Fluminense vem fazendo uma boa atuação, que é raro, ele lá bem chateado, você vê no semblante do jogador que ele realmente quer mais, quer cada vez mais.
E o Fluminense precisa de jogadores assim. Verdade. Acho que o Lucas Claro foi ele não foi apenas um dos mais regulares, foi um dos melhores mesmo. Tecnicamente, marcação era de. O Lucas Claro, ele está numa estatística do brasileiro, um jogador que sofre poucos dribles dos adversários, é difícil passar por ele, antecipação muito boa. Ele não é alto, né, Siri? Ele tem 1,80 m, acho que menos de 1,80 m. Acho que é 1,79 m. 1,79 m. E tem uma impulsão danada. Muito bem, o Lucas Claro. Agora, sobre o Digão, eu vou falar um negócio aqui para vocês. Eu não morro de amores por ele, não. Sempre achei o Digão um zagueiro fraco. Quando o Fluminense trouxe de volta, ainda na gestão Abad, eu não gostei. Mas eu achei, sinceramente, eu gosto de ser justo nas minhas análises, que o Digão fez um bom 2020. Eu acho que ele, inclusive, em algumas situações, jogou melhor do que o Nino. Eu acho que o Digão teve um 2020 mais regular do que o Nino, que tecnicamente é melhor do que o Digão. Você concorda ou não, Siri? Concordo, Leandro. E realmente foi muito bem, assim, especialmente se comparado ao Nino, né, que não vinha numa boa fase. Só que em alguns momentos ele falhou também, né? Eu não vou me recordar agora a partida, talvez você me ajude. Que ele foi fazer um recuo de bola lá e o atacante saiu na cara do gol, do goleiro, fez gol, né? Ele é um jogador que, apesar de ter ido bem, você não inspira tanta confiança como é o Lucas Claro, o próprio Não. Matheus Ferraz, né? Então você fica um pouco nervoso com ele. Mas é um jogador muito experiente, tem uma certa liderança, tem confiança do elenco, da comissão técnica e da diretoria, né? E foi embora, provavelmente deixou algum trocado aí o Fluminense, não sei se pingou no cofre, né? Porque o Fluminense devia o jogador, mas migrou lá para o futebol tailandês. Isso que você falou, concordo, Siri. Eu acho que o problema do Digão é que ele fica marcado, porque quando ele falhou, ele não falhou tantas vezes em 2020, mas as falhas são gritantes. As falhas são muito Bizarras. exato, né? A falha dele chama muita atenção. Então, tudo de positivo que ele fez anteriormente cai por terra quando ele dá uma entregada dessa nesse jogo, que até esqueci também. Agora não vou me lembrar de cabeça, a galera pode colocar. Não sei se foi Grêmio. Pô, cara, eu não lembro. 31 de dezembro, a memória já começa a falhar. A falhar. Mas eu acho que no todo a temporada não foi de todo ruim. E o Matheus Ferraz, hein, que renovou o contrato até meados de 2022 com o Fluminense, jogador já de 35 anos, não teve uma boa temporada não, né? Também não teve muita sequência, né, Leandro? Eu até achei justo quando o Fluminense renovou o contrato dele após uma lesão em 2019, porque ele vinha bem, né? Então, um jogador que merecia esse reconhecimento, mas acho que um ano de contrato já era o suficiente, né? Não precisava ter um contrato tão longo e o Fluminense ostentar tantos jogadores veteranos. Se o elenco já não fosse tão veterano, talvez, assim, 2 veteranos, o Matheus Ferraz seja um dos menores problemas, até porque é um jogador que se posiciona muito bem, sabe se colocar em campo, e no setor aéreo, que hoje em dia o futebol brasileiro exige bastante, ele é bem sucedido, ele faz bem isso. Talvez seja um bom concorrente do Lucas Claro nesse quesito, mas realmente eu acho que é um jogador que não precisava ter um contrato tanto tempo renovado, mas se a gente não tivesse, como eu falei agora, um elenco tão veterano, seria um dos menores problemas, na minha visão. Ele teve uma lesão séria no final de 2019, né? Acabou atrapalhando o rendimento, mas concordo contigo. Acho que esse tempo todo de contrato para um jogador já veterano, que nunca foi nenhuma sumidade na carreira, eu acho uma temeridade e até uma irresponsabilidade. E tem outros, né? Vamos falar já já. Mas saindo do sistema defensivo, já falamos dos goleiros, laterais, zagueiros, vamos para o coração de qualquer time de futebol, que é o meio-campo. E aqui não vou dividir em volante e meia, não, tá, pessoal? São meio-campistas. Claro que a gente vai começar daqueles mais defensivos, né, para os mais ofensivos, mas não vou colocar volante e meia, não. Meio-campistas. Então vamos iniciar com um jogador extremamente contestado, sim, mas que no início do ano, no Campeonato Carioca, muitos tricolores diziam nas redes sociais que ele jogava de terno, que é o Hudson, seria. A temporada do Hudson. Jogava de terno no calor de 40 graus de Bangu, né? Eu lembro de uma assistência que ele deu. Ai, cara, não sei se foi pro gol do Nenê. E fez um golaço, cara, contra um time pequeno.
E ele deu uma assistência também para um gol, acho que foi até, não sei se foi Saquarema, que ele, até nos bastidores depois ele assumiu que tinha sido um passe para outra pessoa, acabou que virou uma assistência. Sim, sim. Né? Então, assim, foi um cartão de visitas interessante, né, Leandro? Mas o Campeonato Carioca ilude muito o torcedor, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi percebendo que o Hudson realmente não tinha condições físicas de atuar em grande qualidade, né? E é um jogador que, assim, deve ter um potencial muito grande dentro do grupo de liderança, até porque é um dos líderes do elenco. O próprio clube o coloca como um dos capitães. Agora, o que realmente a gente não consegue entender, eu acho que isso também, talvez uma das melhores atuações do Hudson, na minha opinião, tenha sido quando o Dodge estava suspenso e ele precisou fazer ali o primeiro homem de contenção, mas muito acontece também por conta do sistema e das orientações do treinador, né? Muitas vezes a gente viu o Hudson atuando, às vezes até de segundo atacante, abandonando o posto, e para o jogador que não tem um físico muito bom, você acaba perdendo totalmente o gás, né? Quantas vezes a gente viu o Hudson correndo atrás do adversário e teve que pará-los com falta, gerando faltas perigosas na entrada da área do Fluminense, e inclusive tomando cartões amarelo e até vermelho, deixando o time em campo numa situação bem perigosa, né? Eu achei a contratação ruim, Siri. Desde o início eu falei, olha, eu não entendo, o Hudson é um jogador já com 32 anos, nunca foi titular absoluto, nunca foi unanimidade em clube nenhum, já tem mais de 10 clubes na carreira, apesar de ter jogado muito tempo no São Paulo, foi campeão na Copa do Brasil com o Cruzeiro. Mas é um jogador que hoje, né, cara, ele é exatamente o oposto do que se prega no futebol mundial, que é intensidade, muita posse de bola, qualidade técnica, né, para jogar no meio-campo. Fisicamente ele já demonstrava no São Paulo que não tinha condição de jogar no meio-campo, tanto é que o Fernando Diniz inicia a temporada de 2020 com o Hudson treinando de zagueiro. E aí o Odair Hellmann indica esse jogador, faz o convite, olha, aqui no Fluminense você vai jogar no meio-campo. E ele, claro, prefere, né? Ele quer ir para o meio-campo. E foi uma temporada ruim, mas surpreendente apenas para quem não conhecia esse jogador. Achei uma contratação ruim que, infelizmente, se confirmou. Saindo do Hudson. O grande finale dele foi muito ruim, né, Leandro? Aquela jogada patética, em que ele quase fez um gol contra lá, tentando sair jogando, que inclusive Contra o Atlético, né? Internet, né? Meu Deus, aquilo ali foi. Na hora foi trágico, depois foi cômico. Saindo do Hudson, vamos para o Yuri. Yuri que terminou 2019 relativamente bem, tanto que quando renovou o contrato até dezembro de 2022, eu não vi nenhum torcedor do Fluminense reclamando. Mas em 2020 parece que o Yuri se transformou num perna de pau. Ele é um perna de pau, sim, o Yuri? Olha, Leandro, é um jogador assim, mais de combate, né? E algumas vezes a gente viu ele atuando como segundo volante, tentando sair um pouco mais com a bola, não é a dele. Na minha opinião, eu acho que é um jogador que, assim como o Hudson, também já deveria migrar para a zaga, porque acho que o gás está acabando, não vai conseguir dar combate ali com os jogadores mais jovens. Então, ali, como uma opção para a zaga, talvez fosse mais interessante para o Yuri a partir do próximo ano. E o Yuri é jovem, né? Assim, eu acho que o que você está falando, né, seria muito mais pela capacidade técnica dele, né, e a própria constituição física desse atleta de não conseguir dar sequência aos lances. Porque o Yuri, por exemplo, tem 26 anos. Ele não é um jogador velho, mas física e tecnicamente, para o futebol atual, né, acho que realmente fica difícil para ele e tem contrato. Mas também é o modelo de jogo, né? Acho que ajuda pouco. Ano passado o Yuri fez boas partidas, tanto como zagueiro, como meio-campista, eu acho que o modelo de jogo não ajuda. Falamos do Hudson e do Yuri, estamos no meio-campo nessa análise do elenco tricolor. Vamos para o André, que foi uma das novidades de 2020, né? E aí, Siri, o que você achou? Foram poucas partidas, mas qual é a análise que você fez do André até visando 2021? Olha, Leandro, uma das melhores partidas para mim do Fluminense foi quando tivemos André e Martinelli jogando juntos. Eu gostei bastante. Eu até achava que ia ser o contrário, o Martinelli ia ser o homem mais recuado, na verdade o André, só que o Martinelli acho que ficou até mais recuado do que o próprio André. E, assim, são dois meninos, né,
até já pegando um gancho também no Martinelli, são dois meninos que têm muito a render ainda, a evoluir, e acho que não tem cabimento do Fluminense, por exemplo, optar por Yuri e Hudson tendo André e Martinelli juntos, né? São dois jogadores que têm muito mais potencial de combate e de sair com a bola no pé também, não é? Tem muita personalidade, sabem, são jogadores que já rodam bastante desde muito novo. O Fluminense faz muitas viagens para competições para esses meninos na base. Então, o garoto de 19 anos já tem muita experiência, né? Então, são dois meninos que têm condições de serem titulares do Fluminense. Infelizmente, o Marcão nem relacionou o André na última partida do Fluminense contra o São Paulo, optou pelo Nascimento. A gente não acompanha os treinamentos de perto, né? Até porque eles são fechados e com pandemia piorou mais ainda. Mas são atletas que tecnicamente vão ser muito mais úteis ao Fluminense do que esses dinossauros que a gente tem, né, Leandro? Só vai depender da comissão técnica e da diretoria querer utilizá-los. É isso. Eu acho que é pouco tempo para avaliar, né? Eu acho que a análise do André é muito mais pelo que ele fez no sub-20 do que no profissional. Não jogou tantas partidas assim, mas é um jogador pensando em 2021. A mesma coisa o Martinelli, né, Siri? Eu acho que jogou pouquíssimo, foram 3, 4 partidas, acho que nem isso, os profissionais, mas já visando 2021, né? Acabou se machucando e ambos jogadores, eles têm muita qualidade técnica e a gente percebeu em alguns jogos, especialmente quando eles jogaram juntos, em que eles tentaram abusar um pouco dessa calma, dessa tranquilidade, dessa técnica. Então, eles perderam algumas bolas ali na intermediária, que poderiam até colocar o Fluminense em perigo, mas, de qualquer forma, ganhando confiança, com o tempo, acho que são jogadores que vão oferecer muito ao Fluminense ainda, assim espero. E o Dodge, né? O Dodge que saiu antes por conta da questão contratual, fica, não fica, acabou que não vai ficar, tá acertando, já acertou com o futebol japonês, vai ganhar um salário 6 vezes maior do que ganhava no Fluminense. Mas eu acho que é outro jogador, querido, até por conta de ter sido contratado em 2018 e nunca ter tido uma sequência. Foi surpreendente também a temporada do Dodge, na sua opinião? Foi, Leandro, foi bem surpreendente. Eu acho que é um jogador que renderia muito com o Fernando Diniz se tivesse tido esse tipo de comportamento no ano passado. Talvez um dos únicos poucos acertos do Odair Hellmann foi resgatar o futebol do Dodge, né? Algo parecido como o que ele fez no Criciúma quando ele surgiu e teve esse interesse do Fluminense. Jogador que rendeu demais. Acho que sairia de qualquer forma, porque não dá para competir com esse salário que ele vai receber, né? Salário talvez fosse um dos maiores salários do Fluminense. O Dodge, se o Fluminense tivesse equiparado, né? Então, realmente não tinha condições, mas foi realmente um daqueles, acho que talvez junto com o Lucas Claro, o único que passou direto, né? Bem acima da média. Foi talvez o melhor ou o segundo melhor jogador do Fluminense no ano. O Fluminense sente, né, esse final de Campeonato Brasileiro com a saída dele. Mas também não dá para culpar, de certa forma, a diretoria pela não renovação de contrato, porque é um jogador que também que só rendeu no finalzinho, né? Então, não tem muito o que fazer. Eu acho que se você for colocar na balança, ele ainda não pesou para o lado positivo, porque os 2 primeiros anos dele a gente até apelidou o Dodge de Gasparzinho, jogador que tocava a bola para o lado, se escondia nas jogadas, mas realmente em 2020 foi o cara do time. Foi muita regularidade, por isso a surpresa, né? Porque ele era o Gasparzinho, tinha medo de jogar e, com sequência, ele mostrou um bom futebol. Não foi não fez. Eu não lembro aqui de uma grande partida do Dodge. Falar, o Dodge arrebentou nesse jogo, mas também não lembro dele ter feito jogos horrorosos. Acho que foi bem regular, fez bons jogos na maioria. E o Iago? Alguns chamam de Iago Felipe, eu me recuso. É Iago, pelo amor de Deus, gente. Vamos acabar com essa coisa de botar nome composto em todo mundo. É Iago, não tem outro Iago no Fluminense, né? O Iago, o que você acha desse atleta que vem definitivo o contrato até o final de 2021? Olha, Leandro, o Iago é um jogador que até tem recurso, tem técnica, tem alguma qualidade, mas eu acho que o sistema também do Fluminense não ajuda muito, né? Muitas vezes o Iago atua de ponta direita, avançando muito, então dificulta uma análise individual do atleta por conta do sistema coletivo. Mas, de qualquer forma, Leandro, é um jogador comum, em que o Fluminense tem no elenco, então não tem necessidade alguma de você contratar um jogador desse para poder preencher elenco, né? Para poder formar o seu grupo.
na base do Fluminense a gente vê no sub-20 jogadores como o Edinho, né, o próprio Nascimento que subiu, no sub-17 temos o Metinho também. A gente tem jovens talentosos que podem compor essa posição aí, você não tem necessidade alguma de contratar. Os três titulares da volância ali, que são geralmente o Hudson, o Iago e o Yuri, a gente não precisa contratar esse tipo de jogador, né? A gente tem na base a dar e vender, né? Então não tem realmente necessidade alguma de formar elenco com esse tipo de jogador, né? Pois é, cara, realmente, eu acho que o Iago, e aos fogos aí, ó, a galera já tá animada. Eu acho que o Iago é um jogador extremamente, assim, de composição de elenco, né? Um jogador mediano. Acho que teve um ano ok também, não vejo problema, assim, não foi um atleta que me irritou muito, mas também não morri de amores pelo Iago. Acho que um jogador, para composição de elenco, eu acho interessante. Para ser titular absoluto, aí é outro departamento. E vamos falar agora de um cara, esse é controverso, né? Paulo Henrique Ganso, Siri, um dos maiores salários do elenco, contrato de 5 temporadas, né, celebrado no ano passado. O que foi a temporada de Ganso no Fluminense? A temporada do Ganso foi bem fraca, não é, Leandro? Mas principalmente pelo planejamento da comissão técnica, das escolhas dos treinadores. Infelizmente, o Fluminense escolheu um treinador muito defensivo, né, que não gosta do bom futebol, como você costuma falar, que joga por uma bola muitas vezes, e esse tipo de futebol não é o ideal para o Ganso, né? O Ganso é um tipo de jogador que é maestro, talvez pudesse jogar um pouquinho mais recuado esse ano, que ia render mais, e é um jogador que precisa servir, né? Só que aí você coloca o Ganso para servir volante jogando de ponta direita, não vai render, né? Então, eu acho que é um atleta que talvez seja um dos maiores desperdícios que nós temos no elenco do Fluminense. Eu gostaria muito de vê-lo mais vezes atuando, mas infelizmente isso, pelo visto, não vai acontecer. A minha grande esperança era 2021 ter um treinador ofensivo e que colocasse o Ganso ali para poder ser o grande maestro desse meio de campo e mesclar melhor, né, Leandro? A gente ter jovens mais velozes atuando pelos lados, até mesmo para poder jogar junto com o Fred. Eu acho que é possível jogar Ganso e Fred no Fluminense. Talvez o Ganso ali como segundo volante, como você também costuma sugerir, né? Algo muito parecido como o Deco encerrou a carreira dele no Fluminense, para poder fazer bem essa transição. O pessoal fala que o Ganso não corre, mas é um jogador que faz o time correr, que faz a bola correr, faz o time girar, faz muito jogo vertical, consegue ter essa leitura. Então, hoje em dia, quando você tem posse de bola, é uma posse de bola muito estéreo, aquele toquezinho para o lado, e o Ganso é um jogador que enxerga espaço, que enxerga os jogadores, e ele fala um idioma que geralmente o elenco do Fluminense não fala, né? Então, é muito complicado. Você tem um jogador que fala um idioma universal, que entende muito, e você tem jogadores que estão falando idiomas que já estão extintos, né? Do lado dele. O Ganso acho que daria um podcast só para ele, né? Eu corroboro com a tua opinião. Eu acho que ele também, eu acho que em alguns jogos ele meio que, meu irmão, esse modelo aqui, ele não vai fazer o meu futebol fluir, então azar. Eu acho que também faltou, eu vi um pouco de falta de vontade do Ganso de mostrar que ele nesse time, pelo amor de Deus, ele poderia ser titular. As duas coisas, o modelo adotado foi ruim, não o beneficiou, e ele também não fez por onde para tentar se adaptar e jogar. E eu tenho falado aqui, o Fluminense precisa resolver essa situação do Ganso. Não dá para ficar mais um ano com um jogador que ganha mais de 400 mil no banco de reservas. Cara, porque um clube como o Fluminense, falido, se dá o luxo de colocar no banco um jogador de 400 mil, alguma coisa está errada. E não dos maiores salários do Fluminense. Mas, enfim, Ganso daria um podcast só para ele. E vamos passar para outro controverso. Nenê, artilheiro do Fluminense 2020, 20 gols. Vovô tá on, vovô tá off. E a temporada do Nenê, se passou de ano? É um bom personagem, né, Leandro? Passou de ano em recuperação, mas passou, né? São 20 gols, quantos de bola parada? Pelo menos de pênalti, no mínimo 5 esse ano, pelo menos, né? Então, é um jogador que tem sim recurso, mas não pode ser insubstituível como foi no Fluminense durante todo o ano, né?
É um jogador que a gente percebe durante as nossas transmissões que rende no máximo até 10, 15 minutos do segundo tempo. Então, é um atleta que, se estiver rendendo, tem que continuar no campo, mas não pode ser intocável como é. Quantas partidas a gente vê o Nenê encostadinho ali na lateral, ciscando, passando o pé por cima da bola e não sai, não é? Então, infelizmente, acaba que prejudica até a própria avaliação dele. E se é um jogador que rende ali 45 minutos, 60 minutos, bem, você vai ter uma boa avaliação do Nenê. É um jogador que precisa jogar mais perto do gol, porque chuta bem, e colocam ele de ponta direita. Ele tem 40 anos quase, nunca foi ponta direita, foi só ser ponta direita no Fluminense. Então é mais um que sofre com o sistema coletivo, né? Eu acho que também teve uma renovação exagerada de contrato até o final de 2021, desnecessário, mas de qualquer forma é um jogador que, se está no elenco e é bem utilizado, não haveria tantas críticas como existem de toda a imprensa, né? Imprensa que cobre o dia a dia do Fluminense, até porque aquela imprensa tradicional que não assiste aos jogos, né, que só faz uma avaliação ali muito macro, vai achar que o Nenê tá jogando bem sempre, né? Porque, seja por uma bolinha parada, tá sempre deixando um golzinho dele. O Nenê, o meu problema, entre aspas, né? Não tenho problema nenhum com o jogador, mas o meu problema em relação ao Nenê é a minutagem dele. Eu acho que o Fluminense dá muitos minutos para um jogador que não deve ter essa quantidade de tempo para jogar. Ele não aguenta, ele não tem sido útil quando joga 70, 80, 90 minutos. Pode ser útil entrando durante as partidas, até sendo titular em um jogo ou outro, acho que sim. Ele tem qualidade, ele tem um bom chute de média distância, bate uma falta, cobra o escanteio, mas o Fluminense deu um status ao Nenê de ídolo, de melhor jogador do elenco, que ele não tem. É só a gente analisar os principais clubes do futebol mundial, qual tem no seu principal atleta um jogador de 39 anos? Você não tem. Você tem Ibrahimovic lá no Milan, que o Milan está mal das pernas há muitos anos. Então, eu acho que o problema em relação ao Nenê é a minutagem que dá para ele. E o status, na minha opinião, inconcebível com o que ele apresenta dentro de campo. Tem contrato, deve cumprir o contrato, né, até o final de 2021, quando completará 40 anos. Vamos ver como é que vai ser a utilização do Nenê em 2021. Tem um jogador aqui, Ciro, que eu acho que você vai falar muito rápido dele, porque ele quase não jogou, que é o Miguel. Não dá nem para analisar a temporada do Miguel, né? O Miguel, se for aluno, já viu aquelas situações, a gente está fazendo muitas analogias aqui com a escola, né? Mas o Miguel é aquele aluno que participa como ouvinte das turmas, né? Ele fica lá só escutando, e ele não é reprovado, ele só fica lá assistindo, não faz prova. Automática? Pois é. Dos tempos do César Maia aqui, ele passava de ano tranquilo, né, com a aprovação automática, sem estudar. Porque é um menino que tem muito talento, mas de qualquer forma também tem toda essa questão aí que parece que envolve a renovação de contrato dele, que foi pedido para que ele fosse integrado aos profissionais, tem bastante recurso. Aí quem está na comissão técnica, ou o treinador, né, dá a justificativa que ele não joga por conta do aspecto físico, mas tem jogadores com o mesmo perfil do que o dele aí no futebol. E se tem esse problema físico, por que não melhora o físico do menino? Tudo bem que ele ainda está em evolução, né? Mas é um garoto que, durante o estadual, que assim como o Nenê, fez um bom campeonato, né? Apesar de Fluminense não ter sido campeão, mas chegou ali na final, mas fez uma boa atuação, um garoto que chuta muito de fora da área, e era um menino que, se tivesse sequência, provavelmente tinha dado muitas alegrias à torcida do Fluminense, eu acredito muito nisso. Aí também envolve uma questão, parece que política, com o pai dele. Tem muitos burburinhos sobre isso, né? Que parece que não se dá bem com a diretoria, não sei se com o Angione ou com o Mário e tudo mais. Mas é um rapaz que provavelmente a gente vai perder mais uma vez, porque é um jogador que vai, assim como o Marcos Paulo, ficar em final de contrato, vai ser pouco utilizado ou mal utilizado. E aí, quando começar a render, já vai estar perto da saída e vai embora, fechando o pré-contrato com outro time. O Fluminense não vai ter retorno nenhum, nem retorno financeiro, e dentro de campo muito menos. Vamos ver como vai ser com o próximo treinador a utilização do Miguel. Michel Araújo, Siri, foi a principal contratação do Fluminense em 2020, na sua opinião? O Uruguai, que veio do Racing de Montevidéu? Acho que podemos dizer que sim, Leandro.
dessas peças que foram contratadas, né? Eu tinha uma esperança maior no Pacheco, pelo que eu vi na seleção peruana, mas o Araújo acho que talvez seja mais um que tenha sofrido com a má utilização, né? Com a falta de leitura dos nossos treinadores, tanto Jodair Helma e Marcão, de colocá-lo em posições que ele não rende bem. Eu acho que na mão de um Muricy Ramalho, dos bons tempos, na mão de um Fernando Diniz, na mão de um Renato Gaúcho, treinadores que tenham boas leituras de jogo, é um atleta que ia render muito mais. Mas esperança para 2021 que o Fluminense possa, mesmo que tardiamente, contratar um bom treinador para utilizar essas peças nos locais corretos. Araújo foi um bom meia-direita no Fluminense. Quando passaram ele para o meio-campo, centralizado, não rolou. Marcos Paulo, esse que deve sair do Fluminense, pelo menos as notícias aí que surgem, né? O nosso próprio amigo aqui, o Marcelo Johan, tem cravado que o Marcos Paulo não fica no Fluminense. O contrato dele termina meados de 2021. Mas não foi uma boa temporada não, né, Siri? Marcos Paulo também deve ser, acho que até mais do que o Michel Araújo, também muito por conta de uma utilização equivocada. Posicionamento, né? Salvo engano, a partir de amanhã ele já pode assinar o pré-contrato, não é isso? 6 meses? A gente está gravando, a gente não sabe quando que vai para o Ice Podcast, acho que vai hoje, dia 31, que a gente está gravando, mas ele já pode assinar o pré-contrato a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Pois é, a partir de 1º de janeiro de 2021, após os fogos de Ano Novo, espero que não muitos, né, em respeito a todos, a humanidade que está sofrendo aí por esse surto de coronavírus, o Marcos Paulo pode já não ser mais jogador do Fluminense, né? Está aí bem próximo disso. E como você acabou de falar, é mais um que sofreu demais com o mau posicionamento, com falta de leitura. Um menino que, quando está centralizado, rende muito bem quando está próximo do gol, quando joga de meia, de criação, pelo menos na minha humilde opinião. É um jogador que tem muito a oferecer ao Fluminense e está sendo queimado, né? A torcida já chama de jogador cansado, é um rapaz que não tem velocidade, não é um velocista e fica ali aberto na esquerda quase todo o tempo isolado. E quando tem atletas perto dele como o Ganso, rendem muito. Quando tem o Evanilson, rendeu muito, é um jogador que deu várias assistências para o Evanilson, fez várias dobradinhas, poderia jogar de segundo atacante, não aberto, né, desse sistema tão comum hoje no futebol, do 4-2-3-1, do 4-3-3, que você bota 2 pontas de lança ali, né, aqueles caras que vão correr pra caramba até o fundo, e que inclusive vão marcar lateral, né, que hoje em dia é muito comum colocar atacante de lado para marcar lateral, ou seja, não é lateral que marca lateral mais. Então, na minha opinião, erradamente. Então, é um jogador que foi muito crucificado por isso. Está carregando uma cruz enorme ali que ele não pode carregar. Vai sair do Fluminense e vai render muito para onde foi. Pois é, uma pena realmente. Marcos Paulo deve estar de saída. Fernando Pacheco, seja lá como for, peruano, veio do Sporting Cristal. Muita expectativa, né? Jogador de seleção peruana, seleção sub-20. Mas não teve o primeiro ano dele não foi legal não, né, Siri? Talvez tenha sentido um pouco com a adaptação ao futebol brasileiro. A minha esperança é que em 2021 ele possa render mais. Teve problema de lesão, teve Covid também, ele surtiu também esse surto aí, né? Ele foi infectado, né? É um jogador que me dava muita esperança pelas atuações na seleção brasileira e, infelizmente, não rendeu bem, né? É difícil você avaliar individualmente, como a gente tem falado, né, Leandro? Porque o Fluminense não foi bem no ano, então tem treinadores que fazem determinados jogadores crescerem, evoluírem, como tem outros que fazem o contrário, né? Então o Pacheco talvez também tenha sido um desses que tenha sofrido com o sistema coletivo do Fluminense, que tenha atuado até talvez num lado que ele não renda muito, mas acho que talvez o maior aspecto que tenha sido prejudicial ao Pacheco realmente tenha sido a adaptação ao futebol brasileiro. Verdade. Eu esperava mais, confesso, do Pacheco. Eu gostei dele no Sub-20, sul-americano. Acho que ele no Fluminense está muito tímido. Aquele jogador veloz, que parte para dentro, não vi muitas vezes no Fluminense. Tomara que tenha um 2021 diferente.
Saindo dele, vamos para o Caio Paulista, que veio do Avaí, com uma marca preocupante de 0 gol na carreira, conseguiu desencantar, né? Fez 2 gols pelo Fluminense, inclusive um deles um golaço. Mas e o Caio Paulista seria? Um jogador bastante brigador, né, Leandro? Que vai para cima do adversário. Mas o Fluminense não é um Fluminense Boxe Clube, não é um Fluminense Guerra Clube. É Fluminense Futebol Clube. Precisa ter técnica, precisa saber de futebol, precisa ter o mínimo de qualidade, né? É um jogador que briga muito, né? Guerreiro. Só que no Fluminense sobra guerra e falta técnica, falta qualidade. Então, salvo engano, o empresário dele é aquele do. Ai, fugiu o nome agora, Leandro, você me ajuda, o empresário dele. Eduardo Duran. Então, é o Eduardo Duran, empresário dele, né? Então, Isso. é um jogador que vem credenciado por ser o scout do Fluminense, né? Quem mais coloca jogador ali no Fluminense, dos que mais coloca jogador no Fluminense. Então, de fato, ele tinha realmente vaga nesse elenco, por conta do seu empresário. E a gente sabe muito bem que, às vezes, um jogador ruim com um bom empresário tem mais sucesso do que aquele bom que não tem um bom empresário para agenciar sua carreira. Eu espero que realmente seja mais um de saída do Fluminense, assim como o Felipe Cardoso, que a gente vai falar já. Está emprestado até fevereiro de 2021, Caio Paulista. E vamos lá no Felipe Cardoso. E esse aí, hein? É o bom de Cardozão, é bem fraco, né, Leandro? É bem fraco. Tá de volta para o Santos agora em fevereiro. É um jogador que ia ser dispensado, já estava começando a treinar em separado, bem fraco tecnicamente, muito limitado. A gente respeita. Só lembrando, ele estava praticamente fechado. O Atlético Goianiense fez uma proposta para ele, o Fluminense não quis liberar o Felipe Cardoso para o Atlético Goianiense durante o Campeonato Brasileiro, quis ficar com ele. Pois é, né? Atlético Goianiense que provavelmente estava prevendo a saída lá do Renato Kaiser. Então, o Fluminense não liberou e a gente teve que aturar esse atleta até o final da temporada, né? Tá de saída, vai embora, vai voltar para o Santos. O Santos dificilmente fica com esse jogador, apesar de que já ouvi notícias de que o Cuca gosta dele, né? Mas é um jogador que ia sair, já ia embora, ia ser dispensado, ia ficar disponível para o mercado, mas com a saída do Evanilson foi incorporado novamente, infelizmente. Reprovado. Reprovado com louvor. Estamos chegando ao final aqui dessa análise do elenco 2020 com o Luiz Henrique, atacante que veio da base. Olha, Leandro, o Luiz Henrique é um jogador que tinha que jogar mais vezes, tinha que ter mais rodagem. No começo eu até fiquei um pouco suspeito ali, cabreiro, porque ele furou a fila de muita gente, mas é como a gente falou agora há pouco, a gente não consegue acompanhar os treinamentos de perto, porque eles são fechados, e com a pandemia piorou ainda mais, mas realmente ele furou a fila, não foi à toa. Ele realmente entrou muito bem nas partidas, já vinha bem na base, e realmente foi um jogador que vinha melhor do que o Pacheco e o Caio Paulista. Só que, infelizmente, já está constatado, né? O jogador teve até uma exclusiva do Paulo Bito, de que a esperança da diretoria é que ele seja a bola da vez para dar um fôlego financeiro ao Fluminense para ser negociado em 2021 na janela de transferências, que acho que deve ser entre fevereiro e março. Então, justamente por isso, o Fluminense não o utilizou, cedendo esse jogador para treinamentos da seleção principal e também a seleção olímpica, né? Então, é um jogador que o Fluminense precisou muito dele para dar retorno esportivo, para que a gente lutasse pela vaga da Libertadores. Então, o Fluminense, por ser um clube asfixiado e quer vendê-lo, utilizou ele, cedeu ele gentilmente à seleção brasileira, quando o Fluminense não tinha que permitir a ida dele para poder trazer um retorno e a gente poder vendê-lo muito melhor. Ou seja, mais um que vai sair por um precinho bem camarada. Pois é, Siri. E o nosso bravo Luca, que veio lá do mundo árabe, jogou no Internacional, no Cruzeiro, no Corinthians, no Criciúma, na Ponte Preta, aos 30 anos chega no Fluminense. Não dá nem para considerar que foi boa temporada, jogou pouco, né? Jogou muito pouco, Leandro. O Luca que desmentiu aquela informação. Agora a gente não sabe quem está falando a verdade, né? Mas de que ele teria negado o Fluminense na época que ele estava, acho que no Corinthians, né? O Ponte, né? Estava no Corinthians. Corinthians, né? Quando o Abel pediu a contratação dele. Mas é um jogador que tem recurso, né? Joga bem, pode fazer a função mais de centroavante. Talvez fosse até uma boa opção a reserva do Fred ao invés do Felipe Cardoso. Mas também faz bem de lado, é um jogador que é veloz, tem recursos, não é burro, né? É um jogador que é inteligente. Mas
é aquilo que a gente conversa bastante, né? Tem necessidade de contratar esse tipo de jogador para compor o elenco? Né? É que o Dedé fala muito no nosso Netflix na rede. Se não for um jogador que vai resolver, que vai ser um grande diferencial para o elenco, o time principal, para o titular, você não precisa compor elenco com esse tipo de atleta, né? A gente tem na base jogadores que fazem muito bem essa função. Mas já que está no elenco, vamos torcer para que faça uma boa temporada 2021. Eu também não entendi a contratação dele, até porque é um jogador já rodado, de 30 anos. E, em tese, né, ele não veio para jogar de centroavante, veio para jogar na ponta. E ali a gente já tem, né, até o próprio Sub-17, transmitimos o Kaique, o Gabriel Teixeira, do Sub-20, enfim. John Kennedy. O John Kennedy pode fazer também essa função. John Eu não Kennedy entendi muito bem. Não entendi muito bem essa contratação. Vamos ver para 2021, ele tem contrato ainda. Então, chegando ao final, faltam mais 2, hein? O último vocês sabem. Mas vamos falar do Wellington Silva, que voltou do Internacional, renovou o contrato com o Fluminense, nunca foi titular absoluto do Inter com o Odair, que pediu a contratação dele. Mas foi outro também que 2020, né? Não vingou, não rendeu. Fica uma reflexão, Leandro e amigos que estão nos ouvindo. A que ponto vale o pedido de um treinador, né? Ele pediu o Hudson, o Danilo Barcelos, o Luca, o Wellington Silva e foi embora. E o Fluminense fica com esses atletas. A que ponto a diretoria precisa aceitar determinados pedidos dos treinadores que passam pelo nosso time? O Wellington Silva é um atleta que não fez boa temporada no Inter, quase não foi utilizado, era reserva no Inter, reserva do Odair Helma no Inter. E ele pediu esse atleta. Mais um daqueles que a gente tem na base, jogadores que vão render o suficiente e a gente não precisa contratar, né, e trazer um jogador com um salário muito mais alto, que já não tem nenhum retorno esportivo. Então, mais uma contratação equivocada, foi muito irregular, sofre muito do problema com o Biano que ele tem. Então, mais um atleta que aí não vai deixar saudade do Fluminense 2020 e muito provavelmente 2021, até quando vai o contrato dele, né? Ele renovou, se não me engano, eu acho que por mais 2 temporadas. Ele diz que não tem mais problemas relativos ao pubis, né? Ele fala que isso aí é tema superado, mas a gente sabe que pubis, cara, é uma região ali complicadíssima. Para confirmar aqui, ó, o Wellington tem contrato, na verdade, eu me enganei aqui, o contrato dele vai até junho de 2021. É outro jogador que, se algum clube tiver interesse, já pode fazer um pré-contrato aí com ele, mas é até a metade do ano que vem. Por favor, faça. Vamos fechar então essa longa análise aqui, mas importante, né, para analisar cada um, com ele, o maior ídolo contemporâneo da história do Fluminense, Frederico Chaves Guedes, Fred, que o Siri gostou da contratação. Eu não fujo da raia, eu fui contra. Mas o que a gente pode considerar desse retorno do Fred? Um ano do Fred, 2020, Siri. Fred é meu ídolo no Fluminense, não é meu ídolo no esporte, né? No esporte é o Ayrton Senna, mas é o meu ídolo no Fluminense. Me deu muitas alegrias, uma espécie de herói bandido, mas é um jogador que eu, como você falou, fui muito a favor do retorno dele, cheguei a me emocionar, inclusive, assim como o Dedé Moreira, nosso querido amigo, um abraço para ele. Eu tenho um cachorrinho chamado Fred também, em homenagem ao nosso atacante. E quando ele estava negociando com o Mário Bittencourt para voltar, Leandro, eu estava comentando que o Fluminense ia precisar ter um estilo de jogo e um time que jogasse para o Fred. Eu não acho que tem que ser um projeto para o Fred, até porque o jogador está em final de carreira, mas enquanto ele estiver em campo, o time tem que jogar para ele. Precisamos de 2 pontas velozes para servi-lo, para achar ele ali naquela marquinha do pênalti, que ele está sempre se posicionando bem ali, né? É um jogador que briga com 2, 3 adversários zagueiros e segura a zaga, precisa de um meio de campo que vai achá-lo muito bem ali, e isso não acontece, né? É um atleta que fica ali jogando num sistema muito reativo, que precisa sair no contra-ataque, que marca as subidas dos volantes do adversário que faz transição de jogada, então tá sofrendo, mais um que sofre com o sistema coletivo do Fluminense. E é mais um que a torcida vai dar muita porrada por conta desse sistema que a gente adotou o ano inteiro
de jogar por uma bola, né? Infelizmente, o físico dele não permite jogar dessa forma. E quando eu falei lá, quando o Fluminense contratou o Fred, que eu era contra, não pelo Fred em si, eu acho que ele cai no mesmo problema do Nenê, do próprio Ganso. São jogadores que têm uma minutagem muito, tirando o Ganso, né? O Ganso é reserva, mas o Nenê, o próprio Fred, o Fred nem teve tanta minutagem porque ele ficou muitos jogos fora, né? Ele teve a operação no olho, depois teve Covid, se machucou 2 ou 3 vezes, então, por conta da idade também. O problema é a minutagem e a formação do elenco que a gente alertava, né? Lá em janeiro, olha, o Fluminense está contratando muito jogador velho, vai trazer o Fred ainda? Como é que ele vai se encaixar nisso? E a gente viu que não deu certo. Quando o Marcão, quando o Daír escalou os veteranos todos juntos, o Fluminense não fez bons jogos. E é óbvio, né, cara? Futebol hoje, que necessita muito da parte física, de intensidade, marcação alta, pressão, movimentação, ocupação de espaço, não cabe mais um time com uma penca de jogadores veteranos e lentos, né? E o Fred, claro que iria sofrer, não por culpa dele, mas, cara, na mesma situação do Ganso, vale a pena você ter um jogador com um salário muito alto, por ele ser ídolo, com uma minutagem pequena? Eu acho que cai na mesma situação do Ganso. Claro, o Fred é um ídolo, o Ganso não é um ídolo, o Nenê não é um ídolo do Fluminense. Mas será que vale a pena manter essa idolatria com minutagem? Eu acho que o Fred pode ser útil. Eu acho que a última impressão dele foi boa, né? Contra o São Paulo. Fez um grande jogo. Talvez o melhor jogo do Fred desde que ele voltou. Mas será que vale a pena a gente manter esse jogador, já sabendo que os veteranos todos vão continuar? É uma reflexão aí para 2021. Para fechar, Siri, o que esperar de 2021? Com grande parte desse elenco, a gente acredita que muitos desses que falamos aqui vão ficar para 2021. O que esperar para o próximo ano? Nós temos 2 mundos, Leandro, e amigos que estamos ouvindo. É o mundo real e o mundo ideal, né? Nosso mundo real, infelizmente, vai ser muito provavelmente de mais sofrimento, em que a gente vai abusar dos contratos dos jogadores veteranos, que infelizmente não vão dar retorno esportivo, e a nossa gestão vai se resguardar por uma muleta de que é momento de reconstrução e de que precisa contar com esse tipo de atleta, mas isso não é verdade. E o mundo ideal é aquele que a gente deveria apostar mais na nossa base, nos nossos jovens, dispensar, negociar dispensas de jogadores que não têm nenhum tipo mais de retorno esportivo, especialmente daqueles veteranos como o Hudson, o próprio, eu coloco nessa barquinha aí o Yuri, o Nenê, o próprio Ganso, se for para continuar jogando dessa forma, né? E muitos outros, né? E que a gente possa desfazer também de dinossauros, como o nosso próprio vice de futebol, diretor de futebol, que é o Paulo Angione, que a gente possa ter pensamentos mais modernos, mas esse mundo ideal aparentemente não vai acontecer, né? Para quem acredita em milagre, a esperança continua, mas aparentemente o nosso mundo real é muito parecido do que aconteceu com 2020, haja vista o orçamento do clube, as previsões, né, o planejamento que vem sendo feito, como você fala muito e ressalta bastante, que boa parte da montagem do elenco de 2021 começou a ser montado com jogadores veteranos que já estavam fechando acordos até final de 2021, né? Eu acho que o nosso ano, ele foi planejado, mal planejado por conta do projeto de 2020. Acho que a gente começa mal 2021, mas eu vou deixar um recado muito simples, né, já desejando a todos um feliz ano novo. Nós sobrevivemos em 2020. Vamos buscar viver em 2021. Isso eu falo para as nossas vidas, né? Lado pessoal e também o Fluminense, que é a nossa grande paixão. Chega de sobreviver, ninguém aguenta mais só sobreviver. Vamos viver um pouquinho? É isso. Siri, grande abraço. Até 2021. Saudações tricolores. Saudações.